Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, estejam presentes na sua vida e na vida de sua família. Nosso estudo hoje é um estudo um pouquinho polêmico e muitas pessoas têm colocado em redes sociais, muitas pessoas têm até me perguntado sobre o que a Bíblia fala sobre pastora. E a minha ideia aqui não é trazer para o âmbito espiritual pensamentos e filosofias mundanas. Pelo contrário, meu objetivo aqui é abrir a palavra de Deus e verificar se isso diante do nosso Deus e Pai é verdadeiro ou algo falso. Bom, a Bíblia demonstra muita simbologia. Ela trabalha como símbolos e podemos ver isso agora em Apocalipse. No capítulo 1, versículo 20 diz assim: Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então percebemos aqui que a Bíblia trabalha de simbologia e essa simbologia ela é considerada santa. Existe algo por trás de tudo isso. Então vamos aprender mais sobre essa simbologia. Vamos abrir agora em Êxodo, capítulo 12, versículo 3, e aprender um pouco sobre a simbologia. Êxodo capítulo 12 fala assim: a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Bom, essa simbologia da Páscoa representava a libertação do povo que estava sendo escravo no Egito. E quando nós abrimos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36, notamos que essa simbologia ela é colocada a Cristo como cordeiro. João 1, 36 diz assim: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então você perceba que a simbologia do cordeiro apontava para o nosso Senhor Jesus. Então o cordeiro tinha que ser macho, um homem. Por quê? Porque Jesus era um ser humano no sexo masculino, por isso que ele era chamado Filho do Homem. Vamos ver a próxima simbologia? Vamos abrir em Levítico, capítulo 21, versículo 10 e compreender outra simbologia, que diz exatamente assim: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Então aqui percebemos que o sumo sacerdote, a figura máxima dentro do santuário terrestre, que Deus pediu que Moisés levantasse, ele representa um homem. Por quê? Vamos abrir. Hebreus capítulo 8, versículo 1, irá nos dizer porque ele é um homem. Hebreus 8, 1 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então a simbologia tanto do cordeiro quanto do sumo sacerdote representa Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O que ele está dizendo? Que Jesus, o nosso Senhor Salvador, hoje ele é o nosso sumo sacerdote e que está no mais perfeito santuário, não criado por mãos humanas, mas o santuário que se encontra no céu. Então percebemos que a Bíblia ela dá uma simbologia e ela tem um significado. E vamos continuar aprendendo. Vamos abrir agora em Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, diz assim: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos,
guardarão os meus estatutos e o observarão. Então aqui a figura do pastor, como aquele que cuida da igreja, que cuida do rebanho de Deus, ele também é a figura de um homem. A representação do pastor lhe representa quem? O próprio Jesus Cristo. Vamos abrir em João, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, novamente, a simbologia bíblica do pastor, ele representa Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala sobre os dons espirituais e fala também um pouco mais voltado aos dons espirituais para aqueles que trabalham no templo. Olha só Efésios 4:11, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12 explica o motivo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nós que somos líderes, Deus nos levantou para edificarmos a igreja. O que significa isso? Ensinar o povo de Deus, chamar atenção quando estiver errado. Nós temos que mostrar na prática como manusear a Bíblia, como ser um cristão. Então percebemos aqui que o dom de pastor, ele foi dado para o homem. Por quê? Porque o pastor representa Jesus. E você pode pensar assim: porque esse pensamento, ele é um pensamento machista. Deus, ele não é machista e nem feminista. A Bíblia é clara em todos os aspectos que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos que uma mulher chamada Raabe, ela foi salva porque ela creu. Nós vemos várias mulheres citadas na Bíblia: Marta, Maria, Ruth, Miriam era profetisa, Débora era juíza. Então nós percebemos que Deus permite que as mulheres tenham cargos. Sim, ele permite e ele gosta disso. Mas cargo de sumo sacerdote, cargo de pastor, não é aceito por Deus que seja uma mulher. Por quê? Porque eles são a simbologia plena de Jesus Cristo, o seu Filho. Então que possamos ter aprendido hoje que algumas simbologias cristãs ou bíblicas, elas não podem ser confundidas e nem colocadas pensamentos de homens nelas. Por quê? Porque se eu, como cristão, mudo a simbologia, eu estou mudando a ordem de Deus, eu estou mudando o caráter de Deus, eu estou mudando as coisas de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que eu não posso mudar e nem alterar o que está escrito. Então, que tal hoje? Peçamos pedir a Deus para que Ele nos ensine, nos instrua de acordo com a sua palavra. Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo a todos.